boa noite. E bem-vindo ao Noite em Forks, o podcast para quem nunca superou a saga Crepúsculo. Porque, vamos ser sinceros, se você tá aqui, você também nunca saiu de Forks. Antes de começar esse episódio, se você tá ouvindo pelo Spotify, dá uma avaliada no nosso podcast. E se quiser, deixe o seu comentário. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Ah, não esquece de me seguir nas redes sociais. É @noiteinforks em todas elas. Vamos pro episódio de hoje? Agora pensa comigo. Você passa mais de 100 anos vivendo tranquilamente. Aí, uma adolescente muda de cidade, entra na sua aula de biologia e em menos de 5 segundos você parece esquecer tudo que a sua família te ensinou. Realmente, o Edward nunca teve um dia de aula tão complicado. Hoje, a gente vai falar de um conceito que a galera já ouviu falar, mas que eu tenho a impressão de que pouca gente realmente entende dentro do universo de Crepúsculo. Latua cantante. É um daqueles termos que aparecem uma ou duas vezes nos livros, mas a maioria deixa passar batido. Primeiro, vamos traduzir. Latua cantante significa literalmente a sua cantora, em italiano. Mas calma, porque eu não tô dizendo que a Bella saía cantando por aí antes de conhecer o Edward. A ideia é outra. Os vampiros descrevem o cheiro do sangue humano quase como se fosse uma música ou uma comida. Todo mundo tem um cheiro diferente, mas em casos extremamente raros, eles usam essa expressão, latua cantante, para descrever um sangue que é atraente demais, cheiroso demais, quase irresistível. Existe uma pessoa cantante específica para cada vampiro. É algo individual. A Bella, por exemplo, não é uma cantora universal. Ela canta pro Edward e só pro Edward. Nem todo o sangue é igual, e os vampiros conseguem perceber diferenças entre os humanos. Alguns têm um sangue mais agradável e outros menos. É quase como gosto por comida, sabe? Tem gente que prefere chocolate e tem gente que prefere pizza. Mas uma cantante é outra história. É como se o vampiro encontrasse justamente o prato favorito dele depois de passar meses sem comer. A própria Stephenie Meyer, autora da saga, compara essa sensação a um vício. E o Edward leva isso ao extremo. E, inclusive, no primeiro filme e no primeiro livro, Edward diz que o sangue da Bella era como se fosse feito para ele, uma heroína pessoal, uma droga pessoal. Então, a gente pode chegar à conclusão de que não era só vontade. Era uma necessidade que ele precisava controlar o tempo inteiro. Se tem uma coisa que a gente precisa entender aqui, é que Beohard não foi um amor à primeira vista. Quando Bella entra na aula de biologia, o Edward não olha para ela e pensa, nossa, que garota linda. Ele pensa algo muito mais preocupante, papo de, meu Deus, eu preciso sair daqui antes que eu mate essa menina. É literalmente isso, e se você principalmente ler O Sol da Meia-Noite, vai entender o que eu tô falando.
Ele passa dias evitando a Bella porque acredita que não vai conseguir resistir ao cheiro do sangue dela. Ele vai até pro Alasca, inclusive. E o romance dos dois só existe porque o Edward escolhe enfrentar esse instinto em vez de fugir dele. O termo Latua Cantante aparece pela primeira vez oficialmente em Lua Nova. Quando Edward e Bella chegam aos Volturi, o Ar observa os dois por alguns segundos e afirma Latua Cantante. Mas ele não explica muita coisa. E no capítulo seguinte, se eu não me engano, é o 23, o Edward também só explica por alto para Bella, mas ele não fala exatamente o que é. Na hora, o Aro entende que a Bella não é apenas uma humana importante para o Edward. Ela é justamente a humana cujo sangue é irresistível para o Edward, o que torna o autocontrole dele ainda mais impressionante. Porque resistir a uma cantante não é só disciplina. É lutar contra o instinto mais forte que um vampiro pode sentir. E encontrar o seu cantor ou a sua cantora não acontece com facilidade. Muito pelo contrário. Segundo a própria Stephanie, esse é um fenômeno extremamente raro. Existem vampiros que vivem séculos e nunca encontram uma cantora. Então, imagina a sorte, ou o azar, né, do Edward, que encontrou a sua cantora na única pessoa pela qual ele se apaixonaria. Porque diferente do que pode parecer, não é regra ou comum que eles se apaixonem pela cantora ou cantor. É algo mais instintivo mesmo. No caso deles, a paixão foi papo de destino, consequência, o que vocês quiserem chamar. Nós temos outros exemplos de cantantes que são pouco citados. O que muita gente não sabe, e que eu posso trazer na íntegra depois também, é que antes de ser transformada em vampira, a Alice era uma cantante pro James. Então, sim, muito antes do James querer que a Bella virasse estampa de camisa, Alice e James já se conheciam. E o spoiler aqui também, que eu vou trazer também num episódio só sobre a Alice, é que ela acaba sendo transformada não pelo James, mas por causa dele e o fato dela ser a cantante dele. Bom, como eu já disse aqui, cada vampiro tem sua cantante. É algo individual. Então, muita gente pode até se perguntar, mas a Bella chegou a ser cantora de outros vampiros? Vamos lá. Apesar do sangue da Bella ser doce e atrativo demais, não, ela não era cantora de outros vampiros. Só que o sangue dela realmente tinha um cheiro diferente. Aí eu volto na história do James de novo. O James queria levar a Bella de arrasta, não por ela ser cantante dele, até porque ele já tinha achado, mas por achar o sangue dela super atrativo. Tá, não só por isso, né? A gente tem aí também o ego do James, que queria vencer o Edward, porque quanto mais protegida fosse a presa dele, mais divertida era a caçada pro James. Com o Aro acontece a mesma coisa. O Aro nunca demonstrou sentir desejo pelo sangue da Bella, nem que ela fosse a cantante dele. O interesse do Aro sempre foi outro. Ele queria o Edward por causa do dom, a Alice pelo mesmo motivo, e quando conheceu a Bella ficou fascinado pelo escudo mental dela, mas nunca por ser sua cantora. Não tem exatamente um porquê que isso aconteça. A própria autora nunca respondeu. Não tem explicação científica, ela não disse se é genético, não disse se é destino, não explicou o porquê. Então,
Os fãs só criaram teorias ao longo dos anos. Tem gente que acredita que existe uma compatibilidade biológica muito específica. E outros acham que é só um fenômeno natural. Mas, oficialmente, continua sendo um mistério. Sinceramente, eu acho que a parte mais interessante é que muita gente olha para Latua Cantante e pensa que esse conceito existe para provar que Edward e Bella eram almas gêmeas. Mas eu acho que é justamente o contrário. Porque a Bella ser a cantora do Edward nunca facilitou o relacionamento deles. Era só mais um dificultador, sabe? O amor deles não nasceu porque o sangue da Bella cantava pro Edward. Na verdade, foi o que quase impediu a junção dos dois. O relacionamento só aconteceu porque todos os dias o Edward escolheu não agir por impulso. Bom, e a Bella também escolheu ele, né? Então, pra mim, Latua Cantante é muito mais uma metáfora sobre desejo, tentação e autocontrole do que sobre destino. No fim, Latua Cantante nunca foi sobre encontrar a pessoa perfeita. Foi sobre escolher amar alguém, mesmo quando todos os seus instintos diziam o contrário, no caso da Bella e do Edward.